Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Ground Innovation Day, edição IA aplicada ao negócio. Nós vamos falar sobre as empresas que não aprendem com IA estão treinando concorrente. Me chamo Magno Duarte, sou diretor aqui na Ground. Aqui nós temos presente o Miller, ele é presidente do Ivy Group, ele é parceiro nosso aqui no evento. E aqui nós também temos o André Souza, também diretor aqui na Ground. Ele é co-host comigo aqui nesse evento. Então, quantas decisões importantes da sua empresa foram tomadas com a ajuda de IA esta semana? Mas quantas deveriam ter sido? O que nós vamos tentar falar com vocês hoje, nós vamos fazer um combinado, é que nós não teremos aqui uma... Está dando eco? Mais pessoas estão tendo o mesmo problema? Senão eu posso tentar trocar o microfone. Para mim, Magno, tá funcionando bem. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então eu vou... Obrigado, Tem mais Miller, pessoas com eco? Deixa eu ver aqui. Servir de O apoio. áudio aqui, tudo ok aqui por aqui. Eu acredito que seja alguma coisa na sua máquina, Paulo. Pode ser problema de delay, né, do link. Pode ser na infra. Acho que talvez se você atualizar a tela, não sei se deve estar online, às vezes ele volta certinho. Mas, já que deu eco, então, repetindo aqui o nosso combinado. Sem evangelização, tá? Ninguém para explicar por que IA importa. Todos nós já entendemos que IA é commodity. Nós precisamos aprender a usá-la da melhor forma. Nós não vamos falar de futurologia aqui, tentando prever como vai ser o amanhã, mas aqui nós vamos falar do que já está rodando. Então, nós temos pessoas aqui que já vivem isso, já praticam isso, e nós vamos falar do que roda em produção. E um detalhe, sem pitch, ninguém vende curso no final, tá? Então, são 3 pessoas, erros e acertos, sem filtros, tá? Então, repetindo para aqueles que estão com problema de eco. Aplicação interna real, impacto na operação, limite da tecnologia e o que isso significa para as nossas estratégias corporativas. Então, para iniciar, eu vou pedir para o André nos ajudar a desenhar uma linha que separa os 2 tipos de empresa, as que usam IA e ser uma empresa de IA. André? Tá no mudo, André. Lembrando, esse vai ser um diálogo aberto, então André e Miller podem interromper a qualquer momento. Eu não sei se a produção permite que outras pessoas também abram o microfone mais tarde, mas isso a gente pode combinar, porque a ideia, por enquanto, é o chat. Legal. Perfeito. Então, Magno, obrigado pela apresentação. Pessoal, boa tarde. Essa colocação que o Magno fez é bem legal. Existe uma diferença enorme entre comprar uma ferramenta e redesenhar uma empresa. Usar a IA é exatamente como colocar a internet no escritório em 96. Você continua fazendo praticamente as mesmas coisas, apenas um pouco mais rápido. Então, ser a empresa de IA é uma coisa completamente diferente, é outra história. Quando os seus processos passam a existir em função da IA. Então, imaginem que lá atrás, a Amazon ela não ganhou porque ela colocou a internet na loja. Ela ganhou porque ela entendeu como usar a internet para redesenhar completamente a sua logística, recomendações, precificações. Ela recriou o negócio. E o mesmo está acontecendo agora, nós estamos vivenciando isso agora. A pergunta deixou de ser mais ou menos qual IA você usa. Ela passou a ser quais decisões da sua empresa só existem porque existe IA. Então, nós podemos dizer que ferramenta, ela melhora ali a sua produtividade. A arquitetura muda a competitividade. Posso colocar assim que praticamente hoje todas as empresas conseguem comprar IA. Mas isso é um diferencial para ela, não é? Acho que isso já deixou de ser um diferencial.
O diferencial passou a ser o sistema que existe ao redor da IA. Tudo que ela permeia, tudo que ela toca. Então, McKinsey mostra que praticamente todo mundo que usa praticamente IA, né? Vamos dizer assim, 80% das empresas usam IA, mas 6% das empresas conseguem extrair algum tipo de benefício real dessa utilização. Então, é a analogia que nós fizemos lá com aquele escritório que tem a internet em 1996 e a Amazon, que mudou os seus parâmetros a partir da implementação da internet e desse ponto. Então, a IA, ela não é um projeto de tecnologia, né? Ela é um possível redesenho operacional do seu negócio. Então, a diferença não está no modelo, a diferença ela está no sistema em volta dele. E aí, Miller, eu acho que isso nos deixa um gancho bem interessante, que é quando você soube ali que a Ivy Group tinha cruzado essa linha. Olha, tudo bom, gente? Primeiro, obrigado. Acho que o Magno me apresentou, vi que bastante chegou depois, tá? Vou responder sua pergunta, tá, André? Assim, mas primeiro, assim, acho que eu vou me apresentar. Eu sou fundador, tá, da Ivy SA. Nós somos uma multinacional de tecnologia, com foco em cibersegurança e desenvolvimento de projetos. E aí você perguntou que momento que eu percebi que a Ivy cruzou a linha de ser uma empresa AI first, né? Ou não, né? Eu também não sei, tá? Acho que não sei se a gente ainda está nessa esfera, né? Mas eu posso contar um pouquinho do qual é a nossa visão, eu vou dizer até estratégica em relação a isso, tá? Eu acho que assim, hoje toda empresa já está AI first, mesmo quando ela não sabe, porque as pessoas, né? Empresas são compostas por CPFs, e os CPFs já utilizam minimamente um GPT no celular ou na máquina, estão utilizando algum prompt aí, algum LLM aí, né, por baixo dos panos, né? A galera entendeu que ficou acessível, né? Eu gostei dessa analogia, né? A utilização de internet aí no passado, né? É que eu entendo que o advento da internet ele foi muito mais complexo do que está sendo o advento AI, tá? Porque o uso de IA, ela é hoje acessível no telefone, né? E mesmo uma pessoa que não usa IA nenhuma, ela usa o WhatsApp tem IA lá dentro. Então já tem aquele promptzinho de IA, então ela já está usando alguma coisa, né? Então a questão hoje, eu acho que é como que as empresas elas olham para isso e qual é o nível de responsabilidade que as empresas estão assumindo em relação à utilização de IA. Então, eu acho que a gente acaba entrando numa outra esfera. Contando um pouco do nosso mundo, né? Nós trabalhamos com times de tecnologia. Então, o desenvolvedor, ele vai, sim ou sim, né? Mesmo que eu não queira, buscar um apoio com o uso de inteligência artificial. Do nosso lado, nós entendemos que é muito difícil, pela velocidade que isso está acontecendo, nem que a gente queira, a gente não consegue evangelizar essas pessoas com a mesma velocidade que nós gostaríamos. Então, a gente acabou criando algumas integrações, tá? E aí isso vai muito de encontro das experiências que a gente tem aqui com a jornada de projeto, né? Então, vou pegar um caso prático aqui, acho que aí eu começo a responder a sua pergunta, né? Porque não é uma pergunta simples, tá? Nós integramos já dentro do nosso CRM. Então, hoje, a gente utiliza uma qualificação de lead via inteligência artificial. Aí você fala, mas eu não poderia pegar uma lista, subir lá num GPT, num cloud, né? Poderia, né? Só que qual é o nível de governança que eu teria hoje, tá? Vou dizer assim, em relação a como essas pessoas estão utilizando, né? Então, e aí a segunda pergunta foi, tá, mas isso não tem um custo? Né? Hoje a gente está com a Grunt aí, né? Já há alguns anos, e as iniciativas de modernização dos nossos sistemas de utilização de IA viraram projetos. Então, a gente apresentou como projeto de inovação. Né? Então, eu acho que isso é um ecossistema. Acho que são os pilares que a gente precisa olhar. Então, do nosso lado, sim, a gente precisou fazer um investimento, foi necessário realmente
entender um pouquinho melhor como aplicar IA em pequenas partes, então de forma homeopática. Eu não vou gerar uma proposta com inteligência artificial, porque eu vou gerar uma proposta, a probabilidade de sair uma bagunça é muito grande. Mas eu posso, sim, qualificar uma estrutura de um lead, ou qualificar uma proposta utilizando IA. E aí eu coloco de forma homeopática, pequenas pílulas de inteligência artificial dentro do sistema que eu já tenho hoje. Então esse foi o primeiro passo. Depois que a gente entendeu que isso funcionou, a gente começou a avançar na parte visual. Então, a estruturação visual dos nossos materiais, eu já consigo fazer utilizando inteligência artificial, mas isso não descarta o meu time de comunicação, porque a estratégia não vai vir de uma IA. Aí ela é generalista, ela vai pegar baseado em histórico de mercado. Ela não tem a nossa particularidade, a nossa vivência, né? Então, eu falo que o técnico todo mundo pode fazer. As experiências que a gente vive, elas não são pessoais, né? Então tem a expertise do sócio, assim como é com vocês. Então nós entendemos aí os melhores, aonde melhor colocar essas frentes, tá? Então hoje, eu acho que eu posso afirmar que a gente, em quase todos os departamentos a gente tem utilização de inteligência artificial, mas ainda assim em pequenas doses, né? De forma, até pelo fato da governança que a gente precisa ter, né? Em relação a esses itens. Esse conteúdo que você está dando, eu vi que você deu uma resposta bem, digamos, bem macro, de sistemas em volta do que a IA pode ajudar, né? Você já permeou em várias áreas. Admito que isso vai até me ajudar a tentar explicar um pouco do que nós passamos aqui dentro da Ground, que houveram 4 sistemas que nós trabalhamos para organizar, e eu acho que ele conversa com o que você está falando. Foi necessário mudar na questão de dados, a questão de decisão, cultura e incentivos. Admito que tem até algumas pessoas aqui que estão assistindo que participaram disso. Mas vamos lá. Começando pela parte de dados, porque, como você deve ter passado, Miller, André e junto com a equipe da Ground, a IA é faminta por dados. Mas a questão é o que a gente coloca lá dentro, né? A estruturação de conteúdos, como nós começamos a padronizar, nós começamos primeiro por pequenas áreas. Entendo que isso, às vezes, pode ser um problema, se não for bem trabalhado, tá? Mas a questão é, como nós vamos organizar os dados? Porque nós já tínhamos analisado que 30% de empresas já reportavam, né, que problema de acurácia é um dos resultados negativos. Isso nos preocupava, só que nós não queríamos impedir isso. Mas nós entendemos, né, que como um motor, né, se a gente bota combustível sujo nele, ele pode dar problema, ele pode fundir. Nesse ponto, Magno, acho que, só complementando, existe uma obsessão por escolher o melhor modelo, né? Nós sempre estamos buscando ali, que na prática isso raramente é um problema. As empresas normalmente têm um problema de inventário de informação. Ou seja, o que eu levo de útil para poder funcionar e fazer com que essa engrenagem me entregue o resultado esperado. Elas não sabem onde esse dado está, quem é o dono, se ele é confiável. Então, são esse tipo de informação, às vezes a gente não sabe nem quem pode usar aquela informação. Então, aí nós temos um risco muito grande. Antes de qualquer projeto de IA, nós deveríamos fazer uma pergunta extremamente simples. Se eu desligar todos os modelos que eu tenho hoje, ainda que eu ainda consigo encontrar o dado que eu preciso, né? Porque a gente precisa entender que a IA, ela amplifica a qualidade, ela não cria qualidade. Então, primeiro, para nós, vem o inventário, depois o modelo. Miller, não sei se você queria tocar alguma coisa. Não, então, exatamente. É que assim, eu vejo frentes, né? Como o André colocou, de forma muito sensata, é um inventário de dados, né? Nós chamamos de catálogo, né? Então, eu preciso catalogar esses dados, né? E muitas vezes, as empresas elas nem estão prontas para uma solução nessa frente. Então, o que nós temos ali, né? Acho que é importante a gente entender o que seria uma real aplicação de IA com dados, tá? Eu tenho a utilização de tomada de decisão baseado em dados com inteligência artificial. Então, eu posso dizer que eu vou olhar ali uma jornada de data-driven, tá? Então, numa jornada data-driven, que eu vou tomar decisão baseada em dados com inteligência artificial, dentro dessa frente, eu tenho a frente de machine learning, então eu vou trabalhar um preditivo
também é o IA, mas não é LLM, não é o chat GPT que a gente conhece. É uma tomada de decisão preditiva. Eu falo assim, olha, em vez de eu trabalhar no pós-fato, aconteceu um incidente na minha empresa, ou eu tive uma queda de venda. Eu vou olhar o histórico dos últimos 10 anos, eu vou trabalhar no pré-fato. Eu sei que no período tal eu vou ter uma perda de faturamento, ou baseado no mercado, considerando N situações, eu vou ter um impacto real. Isso aqui é um trabalho, ou um produtivo de produção, né? Eu tenho histórico de perda de matéria-prima, eu vou entender que aquilo vai gerar uma falta. Esse tipo de ela já existe há muito tempo. Nós fizemos um projeto na Embraer em 2011, com material composto que já utilizava machine learning. Também é IA, mas não é a IA que todo mundo chama hoje, que está lá no celular. O cara vai lá no GPT e tchu, né? Conversa lá de forma humanizada. Agora, eu consigo fazer um blend disso? Consigo, mas muitas vezes essas empresas, elas querem levar IA para dados, mas nem essa primeira etapa, que já tem quase 10 anos que já existe, ainda está feita. Então, ele não tem ali, né, o caminho do meio, eu vou colocar um Databricks ali da Microsoft. Tem N ferramentas, né? Tem N formas de fazer isso aí. Só que ela não tem nenhum catálogo de dados elaborado, ela não tem uma camada de integração estabelecida, né? Então, precisa realmente ser preparado esse terreno, né? Nós fizemos projetos em várias empresas, só que não é uma jornada simples, porque eu vou olhar governança de dados, quem pode acessar o que foi colocado. Aí ela vai acessar os dados, mas ela vai entregar informação inapropriada para a área inapropriada ou vai entregar de forma correta? Como vai ser a segregação desses acessos? Como que eu vou gerir para que, uma vez que eu tenho uma LLM no meu site, e o cara fala assim hoje, né? Ele entra no site e vou colocar um chatbot. Não, fica tranquilo, eu só vou melhorar o meu atendimento. E aí esquece que do lado reputacional, a IA fala o nome da empresa. Então, se você entra lá e faz uma pergunta, a IA responde uma besteira, quem respondeu besteira foi a empresa, não foi a IA. Porque a IA é a empresa. Se você entra hoje no site da IVE, né? Coloca lá ivey.com.br e clica lá em cima na IA, tem uma bolinha de IA. Você vai conseguir falar com o site. Ele faz orçamento, ele responde sobre o serviço. Só que tudo que está sendo respondido, quem responde sou eu. Porque no final, se a minha IA responde uma besteira, a responsabilidade da resposta é minha. Então, assim, como é que está sendo gerido essa questão? Então, quando eu olho a nível de governança, isso é muito importante. Aí você pega uma área de saúde, né? Eu vou montar aqui uma plataforma que sugere alimentos, eu vou ajudar as pessoas a emagrecer, você pegar um exemplo. E aí a IA manda tomar um medicamento ou uma mistura de algo que não pode, ou às vezes uma pessoa diabética, ela vai e manda comer açúcar. Essa responsabilidade não é da IA. Né? E ali vai muito de encontro com seus comentários, não é nem o melhor LLM que eu escolhi. Porque se eu pegar mesmo as versões mais primárias de LLM que eu tenho de GPT, ou se eu pego uma solução mais open source, que eu rode isso, ela já vai atender. Só que o atendimento disso está baseado na governança que eu vou colocar no que eu implementei ali. E aí fica esse questionamento, será que estamos maduros para isso? Né? Então, hoje, nós temos, né, isso implantado muito forte dentro da empresa, só que com uma aspas gigantescas assim, dos dois lados, até onde eu quero ir com isso. Não que eu não possa, capacidade existe. Maturidade já é uma outra questão, entendeu? Bem interessante essa questão de decisão, né? Magno, exatamente. Só fazendo um complemento, a fala do Miller foi muito boa. Ela remeteu aqui a trazer um exemplo real desse tratamento, dessa aplicação. A Ground ficou tão preocupada em como ela passaria a desenvolver e trabalhar com esses modelos na sua operação, que bem antes de tudo isso acontecer, ela desenvolveu um departamento de Research Analytics, ou seja, um departamento que pegou todo um histórico de informação que a Ground possuía ali, passou a tratar, passou a dar confiabilidade a esse dado, e hoje esse dado alimenta os motores que nos ajudam ali no momento de decisão. Então, realmente não é uma tarefa simples, nós estamos continuamente aprendendo, capacitando esse time, aprendendo com esse time, porque é algo que realmente muda muito o resultado final. Então, faz muito sentido. O André lembrou bem. Essa questão de decisão, por exemplo, nós tivemos até questionamentos da área de RA sobre isso, porque
precisa... Quem é o humano que revisa? Quem é o responsável por aquele conteúdo que a IA está gerando? Ela pode gerar muitos insights, ajuda a trazer uma grande volumetria de entregas. Mas quem é o humano que está revisando, né? Bem lembrado. Porque realmente a questão de conteúdo alucinado e a gente tomar decisão com conteúdo alucinado é um problema mesmo. Tá? Muito bem Então, lembrado. Tem um ponto que eu tenho vivido isso aqui, né? No começo, né, eu posso dizer, no começo que eu não falo, vamos falar de janeiro desse ano, tá? Ainda tínhamos muita preocupação com alucinação de dados, né? Só que hoje a gente entende que a própria estrutura da IA ela tem amadurecido, né? Então a gente pega, eu tenho testado bastante coisa aqui e fazendo bastante comparativo entre os motores, então tá assim, tá bem melhor, até porque eu já consigo segregar um escopo, né? Então, se eu pego ali, né, até numa jornada de dados, né, quando eu estou pensando em ambientes, eu monto ali um Fabric da vida, com um Lake, um Data Lake para dados, aí eu monto toda uma jornada ali de Fabric Data Warehouse para eu conseguir montar as jornadas de consulta, o que eu vou trazer, o que eu não vou trazer, eu segrego o dado, eu não pego o dado externo. Então, a companhia hoje, a empresa, ela já tem uma maturidade, as empresas têm uma maturidade de trabalhar o dado interno. A minha dor aqui não é nem sobre isso. Eu trago uma questão um pouco fora dessas coisas. Quando eu trago a IA para outros setores, quando eu estou falando do setor de negócio, setor de gestão, quando eu estou olhando para as áreas que não são áreas técnicas, são áreas operacionais, é importante entender que a utilização de IA de plataforma, que é o usuário comum, né? Eu vou falar lá, o meu administrativo vai usar, hoje a gente usa aqui Gemini e eu uso três, o GPT, Gemini e eu uso o Cloud. Tudo que eu coloco ali, então, mas é que eu tenho coisas para coisas, entendeu? Eu falo assim, cada coisa para uma coisa, né? Onde tá? Então, assim, essas coisas, né? Cada motor ele tem uma particularidade. Só que tudo que está sendo produzido hoje, já nesse advento de janeiro para cá, de AI global, tem muito material sendo produzido com inteligência artificial. E se a gente entender que ela se alimenta do conteúdo que já está na rede, o que vai ser daqui 5 anos, onde grande parte dos conteúdos que estão na internet foi produzido pela mesma. Então, a possibilidade da gente ter... Exatamente, entendeu? De ter um conteúdo autogerado com ele mesmo, de forma totalmente... sei lá, fica até esquisita, sabe? Assim, então, se a gente não se propor a criar conteúdos nós mesmos, a gente pode até revisar, mas assim, eu acho que o intelecto tem que ser nosso. Então, a gente vai acabar emburrecendo a IA, entendeu? Acho que é isso que é o cenário, porque ela começa a se autoalimentar dela mesma e fica enviesado num cenário muito fechado. Então, isso é uma reflexão que eu tenho feito. Assim, gente, se a gente está consumindo conteúdo dela mesma, onde nós vamos chegar, né? E a gente tem um trabalho aqui na parte de comunicação, a gente escreve para artigos, né, para LinkedIn e revistas. E os artigos são escritos por nós mesmos. A gente não usa IA para escrever os artigos. A gente gera o material e revisa esses materiais com inteligência artificial, né? Porque aí, assim, eu não vou colocar recurso humano lá para ficar procurando erro de português, concordância de frases, coisa que faz sentido. Agora, o que está sendo passado é o know-how que nós construímos em, sei lá, esse ano aqui a gente completa 18 anos de empresa. Então, eu não vou... Não tem como eu querer que a IA traga todas as experiências que nós tivemos, né? Então, a gente tenta trazer isso, até para que a gente tenha conteúdo real aí, publicado, né? Porque a tendência de se virar uma bola de neve é gigantesca. Porque quando ela erra com confiança, né? Exatamente. E pegando continuando esse tema, toda empresa deveria desenhar essas fronteiras. Eu acho que muito do que a gente está conversando aqui chega nessa fronteira de decisão, né? E para esses casos, nós temos 3 possibilidades. Ou a IA decide, ou ela recomenda, ou ela não participa. E o problema é que a maioria das empresas nunca desenhou essa fronteira. Então, cada colaborador ali decide sozinho. Acho que aí entra um ponto importante da governança, que não é controlar a IA, mas sim é controlar quem decide nesse ponto. Ou seja, exemplo prático disso é que nós tivemos o ChatGPT vendendo um carro de $80 mil da Ford a $1, porque a decisão ficou na mão dele.
Então, vem todos aqueles aspectos que nós já conversamos e começamos a debater aqui sobre o tratamento de dado, essa fronteira da decisão. A fronteira sem um dono é a fronteira que ninguém defende. E vocês estão me atentando para a questão cultural, né, de uso. Porque nós precisamos de gente validando, precisamos botar um limite, né, de quem vigia, né? Quem valida, como o André falou, um carro sendo vendido por R$1, $1, por uma unidade, sendo que ele vale 80 unidades, seja lá qual moeda for. Então, pode falar, Mila. Não, tô te ouvindo. Porque eu sei que nós passamos por uma pequena armadilha, que nós começamos a liberar primeiro o IA em pequenos grupos, tá? Porque nós estávamos aprendendo também a usar. Mas só que nós tínhamos que também essa questão da restritiva, para manter pelo menos o acompanhamento e a revisão daquilo que estava sendo gerado, estava atrapalhando também a questão da adoção a nível da companhia inteira. Né? Nós tínhamos alguns eleitos, digamos assim, começou pela equipe de TI, que nós estávamos validando a tecnologia, validando um processo, tentando alcançar uma metodologia, né? Como vocês mesmos falaram, questão de governança. Mas outras áreas, né, também começaram, digamos, não vou dizer outras áreas, mas algumas pessoas que ainda não tinham acesso começaram também a usar IA, como você tinha comentado, Mila. No celular, ele também queria proporcionar, tanto para si quanto para as suas entregas, essa velocidade também, né? E, de certa forma, esse Shadow IT, né, estava demonstrando, né, que essa transformação já estava acontecendo. Nós tínhamos que fazer parte dela, porque isso gera um sintoma de uma equipe que estava reprimida, uma necessidade reprimida, uma ferramenta reprimida. Como vocês lidaram um pouco com isso? O que vocês podem também me dizer? Porque eu sou da área de infra e nós tínhamos situações que nós ficávamos monitorando sobre isso. O que acontece, Magno, é assim, reprimir não é o caminho, tá? Não tem como bloquear isso, acho que não é esse o caminho, tá? Porque, assim, é até frustrante você saber que tem muita operação braçal que você vai fazer, e você, no seu dia a dia, você já está usando IA, no seu trabalho você tem que ficar fazendo ali no martelete, né? Então, assim, obviamente você vai frustrar a sua equipe. Então, acho que esse não é o caminho, tá? Acho que o caminho é você ter um plano de governança para que aquilo seja aplicado, tá? Só que eu tenho outra frente aqui que ela é complementar, uma frente de custos, né? Então, hoje a gente faz um trabalho de FinOps, nós entregamos isso para o cliente. Só que, assim, o que é o FinOps com IA? Que a gente fala de FinOps, para quem não sabe, é gestão de custos com infraestrutura. Se você é de infra. Só que, quer dizer, quando eu levo para IA, pensa assim, eu tenho consumo de token, de máquina, eu tenho N despesas que eu preciso controlar, licenças por usuário, que é uma despesa que eu não tinha antes. E aí, antigamente, era assim, quando eu queria comprar um servidor, uma máquina, eu tinha que abrir um chamado, solicitar um orçamento, o meu chefe aprovava, então tinha todo um trabalho. Hoje em dia, o cara vai lá na cloud, ele instala lá uma máquina lá, dá play, ninguém precisa aprovar nada, subiu uma despesa. E ele coloca uma IA lá dentro, às vezes, não, eu vou criar aqui o meu modelo. Quer dizer, aquilo lá gera custo e a gestão disso é muito difícil. Ou o cara está usando token, né, mandando bom dia, boa tarde para a IA, perguntando como é que ela está, se vai chover. Então, o cara está usando de forma deliberada também, eu também não consigo controlar. Então, eu gero despesa por mau uso, por falta de planejamento de cultura, mas também não consigo controlar tudo, né? Então, nós temos aqui parceria que nós temos com a Microsoft, a gente usa o Cloudability, a gente tem várias soluções que a gente usa aqui, o AI Governance, que é uma jornada de governança de IA, tem produtos que nós temos para controlar custos, despesas com inteligência artificial. Esse é um caminho. Só que eu também tenho que entender que na máquina desse usuário eu preciso ter um tipo de DLP, que é um sistema que controla a utilização, porque a probabilidade desse cara pegar uma planilha com cargos de salários, senhas e subir isso aí por desconhecimento, não por má fé, e ele vai alimentar um motor externo, ele vai gerar informação, eu vou ter risco de espionagem industrial, eu vou ter N dificuldades que eu não tinha antes, é muito grande. Então, eu não posso proibir, mas também não posso liberar de forma deliberada, entendeu? Eu preciso ter um mínimo controle ali sobre isso. Então, a gente tem trabalhado nessas frentes, a gente tem hoje iniciativas que a gente implanta nas empresas e dentro da própria empresa, com foco em ter essa governança, tá? Então, assim, essa foi a forma que nós resolvemos e como nós estamos resolvendo os nossos clientes. É o melhor caminho? Não sei. É muito novo, entendeu?
É como estamos fazendo, entendeu? E aí a gente tem colhido bons resultados. Agora, se esse vai ser o bom resultado até o final do ano, só Deus sabe. Então, assim, ou até daqui 5 anos, eu não sei, cara. Então, assim, é muito rápido, né? Eu falo que quem apostou na internet 2.0, que eu vivi o internet 1.0 lá atrás, né? Componentes, aquela coisa tudo, cara, achava que isso era maluco. Quem apostou tá até hoje aí. Quem acreditou que aquilo era uma tendência morreu, né? Nós demos a sorte de apostar, ou sorte ou, ou tivemos, né, boas influências, não sei, né? Tomar uma decisão no passado. E assim foi, né? E tem sido desde quando a internet, como advento da internet, como disse o André aí, né? Desde a internet da contabilidade. Então, assim, eu acho que hoje não tem uma resposta certa, sabe, Magno, para isso, assim. Não, pelo menos eu não tenho ela, né? Mas eu tenho um pouquinho da que a gente tem feito, né? Compartilhando com vocês aí. Espero que traga aí algum direcionamento. Esse sintoma, Miller, que o Magno citou aí da demanda reprimida, né? Ou seja, tipo, quando um colaborador usa ali um chat GPT escondido, isso normalmente não é um problema disciplinar, né? Ele está dizendo que existe uma forma mais eficiente dele trabalhar e a empresa ainda não entregou isso para ele. Então, o Sheldon AI ele não chega a ser um atraso organizacional, mas ele é ele é um atraso organizacional, desculpe, né? Não é um desvio de comportamento. E o que as companhias precisam ali foi um trabalho que a Ground se preocupou muito em estruturar para começar a fazer na prática. Classificação de dados, ambientes aprovados e trilha de auditoria. Então, acho que isso transforma o não pode em pode assim. Foi um diferencial muito grande para o nosso início, né? É dar o caminho aprovado, né? E bloquear ali só o que empurra o pessoal. Eu acho que é um perigo muito grande. Que o André Exatamente. Pode falar, Magno. Se quiser complementar, Mila. Não, porque eu estou eu lembrando dos concordo com incidentes de um eles. monte de gente pedindo libera isso, libera aquilo. Olha, posso liberar isso aqui, não exatamente o que você está me pedindo. E dessa forma. Eu lembro disso. Eu lembro. É difícil, né? Acho que o não aqui ele é perigoso. Né? Não seco. Um não perigoso, né? E assim, é frustrante, né? Eu falo, o problema é a frustração que isso gera, né? A gente tem casos aqui também, né? Experiência que nós tivemos, e quando a empresa de tecnologia, o cara vai lidar com questões muito sensíveis, né? Hoje nós temos essa governança, né? Se o cara subir um CPF hoje na IA, eu pego, sabe? Ele reclama, peraí, esses dados não pode. Ele nem chega a submeter, ele para no navegador. É uma solução que nós implementamos, um exemplo, né? Mas não só CPF, os caras sobem senha, token, chave PIN, chave de acesso, então tudo. Hoje eu consigo controlar isso dentro da operação. É da melhor forma? Hoje é a melhor forma que nós temos, né? Então, existem hoje, que a gente chama de ledger, né? Que são centralizadores ali, né? Que são proxies que a gente implanta aqui na IVE, que eu consigo controlar o que está sendo transitado ali nessas comunicações. E aí, não pode se esquecer que é um ambiente corporativo, né? Então, a IA do trabalho não é a IA que você vai perguntar, olha, eu tô com uma unha encravada, será que eu vou no médico ou eu corto o cutrim, entendeu? Não é para isso, né? É uma IA que eu vou ter que usar para trabalhar, né? Eu vou ter que perguntar coisas do meu dia a dia. Isso, por um lado, é muito bom, mas por outro também é agravante, porque pensa assim, o que ele vai falar com ela? E será que isso pode sair da minha companhia ou não? Porque eu tenho contrato de responsabilidade social, eu tenho contrato de sigilo com os meus clientes, eu tenho responsabilidade envolvida, né? No caso do setor financeiro, tem risco de exposição financeira, no caso do setor industrial, tem risco de espionagem industrial, então tem N questões ali, né, que precisam ser olhadas, mas também é impossível, se eu posso afirmar, bloquear o uso, né? Entendi. Você me trouxe num ponto agora da questão de transformar isso num processo. Como falou de governança, depois eu tenho que transformar tudo isso num padrão. Mas se eu não trocar as KPIs dos meus processos, o comportamento não vai mudar, né? Nós temos que incentivar agora a nossa equipe para que o colaborador seja medido por esse novo processo. Porque senão ele pode voltar para aqueles milhões de planilhas, para aqueles milhões de processos individualizados, aqueles silos individualizados, porque é mais fácil para ele fazer, porque ele era medido por aquele silo individualizado antigo. Senão ele não vai ter por que mudar,
né, a transformação de verdade, né, tem que aparecer na meta, na avaliação e no bônus pelo uso otimizado que as tecnologias estão proporcionando agora. Eu tenho visto. Pois não, André, pode falar. Só complementar, Miller. Obrigado pela... Esse ponto que o Magno colocou, ele é bem interessante, né? Porque nenhuma transformação sobrevive a um KPI antigo. Ou seja, não faz sentido. Se eu continuo premiando horas trabalhadas, ninguém vai querer automatizar. Se eu continuo premiando quantidade de código, ninguém vai querer usar IA. Então, as pessoas otimizam aquilo que é medido. E nós precisamos incentivar de maneira inteligente, né, para que essa adoção ela venha também de forma coerente, né? Então, podemos dizer ali, né, que o incentivo é o último sistema, mas é o que sustenta os outros três. Ele é o último bloco do sistema, mas é o que sustenta os outros três passos do sistema. O que eu ia complementar, você falou na linha. A gente tem visto empresas que têm meta de utilização de IA. Só que assim, e a gente tem que separar também públicos, né? Quando você fala público de TI, o desenvolvedor, o analista, o cara já é técnico. Utilizar uma IA para ele, ela está embedada numa plataforma, numa IDE. É um mundo, não é um mundo da maior parte das empresas. O setor de TI, por mais que ele seja amplo, ele não representa 100% da companhia. Vai representar, no melhor dos casos, 30%. E olha lá, se for uma empresa de tecnologia. Uma empresa normal, aí 20, 15% da companhia, como todo, são áreas tecnológicas, né? O restante é áreas operacionais. Então, esse usuário comum, ele vai utilizar por necessidade de ganho de velocidade, ou de praticidade, ou ele vai adquirir confiança na consulta que ele vai fazer na IA depois do trabalho que ele já fez na mão. Então, assim, o que é mais agravante ainda, né? Então, a gente tem que ter mais cuidado. Então, é fácil você evangelizar quem já está evangelizado. O cara de tecnologia, ele está brigando para usar. O cara de operacional está se adaptando e aprendendo como fazer. Então, são áreas que elas vão contrárias, né? No mesmo objetivo, o uso de IA sim, mas com propósitos e dificuldades contrárias. Só que aí tem um detalhe que a gente precisa contemplar aqui, né? Que é bastante importante quando a gente fala nesse sentido de cultura. Eu falo que assim, na vida existe uma pirâmide de consciência, né? Então, quando você está... É igual criança. Criança é pequena, você explica, ela não tem consciência. Então você tem que falar firme, às vezes é o tom de voz que vai falar, ou você tira de perto, não é para fazer, uma criança pequena. Então assim, você vai ter que cercar. Então para o seu filho não cair da escada, você põe um portãozinho. Então não adianta você falar para ele, não vai lá, e vai. Eu tenho aqui, porque nem 2 anos, você vai pula da janela, você tem que pôr a tela, entendeu? Não é porque ele até entende que aquilo machuca, mas ele não tem controle. Então, o primeiro cenário é colocar cerca. Né? O cara subiu o CPF e fala, opa, esse dado não pode subir. Então, esse eu acho que é o primeiro cenário. Agora, impedir que ele acesse, impossível. Você não consegue ficar o tempo todo controlando, e amanhã surge 1, 2, 3 IAs novas, que você nem sabe o nome, plataformas que tem IA embedada, que também tem IA por trás, você acha que o cara está acessando um site de notícia, cara, não dá para controlar, isso brota, né? Então, você começa a colocar guarda-rei, e é parte do trabalho que nós fazemos aqui. Fez essa etapa, você segura ali a primeira cadeira de confiança. A segunda cadeira de consciência e confiança é o quê? Você já começa a não só bloquear, mas conscientizar. Olha, o que você colocou não pode por isso, por aquilo. E aí a gente entende os maiores gaps, faz um mapa do que apareceu e gera treinamento. Aí a gente treina os profissionais. Então assim, mas chega com treinamento direto. Claro, vai vir um treinamento básico, só que é necessário ter uma segunda, terceira, quarta rodada, porque conforme a gente vai pegando os impasses do guarda-rei, nós vamos entendendo para cada empresa qual é a oportunidade de treinamento e capacitação. Então, não tem uma receita de bolo. Tem o middle, que é o genérico, mas o particular é muito por departamento. Talvez no escritório de advocacia vai ter uma particularidade, mas em uma indústria vai ter outra. Às vezes o cara mexe com o mercado internacional, vão ser outras coisas que o cara vai ter que entender como utiliza. Depois que eu fiz isso, eu gerei consciência, aí sim eu começo a gerar liberdade e começo a ajustar para que essa IA seja mais produtiva para ele. Então, assim, são fases. Então, eu falo que tudo isso é cultura. Então, não adianta realmente, assim como foi com outras soluções, a gente querer já, de forma impositiva, vir com uma receita pronta. Eu não acredito, mas é uma experiência minha, né? Talvez tenha, mas assim, se alguém fez, conta, porque eu quero aprender. Não sei fazer, porque, né, a gente tem essa dificuldade, a gente tem que controlar assim. Miller, se você me permite continuar
um pouco essa nossa conversa que estamos tendo com vocês sem filtro, a produção me passou umas perguntinhas. Eu queria saber se eu poderia tentar estender um pouco mais essas perguntas, baseado naquilo que você já respondeu no início e naquilo que você já estava falando agora. Por exemplo, eu tenho um aqui que seria: qual foi o primeiro processo que vocês entregaram inteiramente para a IA e o que aconteceu? Você poderia nos ajudar a aprofundar? Porque eu sei que você está falando de uma forma macro, mas você me permitiria tentar ter um pouco mais de informação? Claro, permitiria. Cara, do nosso lado aqui, no braço comercial, a produção de lead a gente tentou automatizar ela todinho, tá? O que é uma produção de lead? Pensa assim, eu preciso abrir um mercado. Toda empresa, eu falo que toda empresa, ela só sobrevive com vendas. Isso aqui é uma coisa genérica para qualquer negócio. Se eu não venda, não existe, né? E a geração de leads, né, de oportunidades, nós fazíamos manualmente. Então, a gente passou a olhar o mercado, a gente busca as empresas, né, por KNAI, CNPJ, porte e tudo mais, e essa pré-qualificação passou a acontecer aí baseado nisso, né? E aí esse processo, ele ficou bastante azeitado, ele está bastante azeitado hoje, porque hoje a gente desenha uma proposta de produto, monta um plano de negócio para aquele produto, e toda a cadeia de busca dessas possíveis empresas que eu vou contatar, ela é feita com inteligência artificial. O que não funciona, tentar uma abordagem automatizada, pelo menos não funcionou aqui no nosso cenário. Mas isso é particular do meu negócio, porque hoje a gente trabalha com negócios muito específicos, consultoria, FinOps, cibersegurança. Então eu preciso ter um consultivo. O cara que vai falar comigo hoje, ele é um cara muito técnico, ele vai aprofundar, ele vai querer conversar. Então eu pôr um chatbot lá não vai resolver minha vida. Mas talvez se eu vendesse um produto de prateleira, assim como eu vejo muitos cenários, o cara manda lá, tem interesse, a IA responde, custa tanto, quanto você vai querer? Se é um bate-bola, talvez o que nós fizemos hoje, ponta a ponta, pelo menos na abertura da minha boca de funil, ela talvez chegasse no meio ou até o final do funil. Eu teria um processo de venda totalmente automatizado. Não é para o nosso negócio, porque eu preciso ter um contato, né? E eu falo assim, eu não acredito, por exemplo, que o André vai chegar, Miller, toma aqui a chave da minha casa, ó, esse aqui é o cofre da empresa, você vai ter acesso a todas as informações da empresa. Eu trabalho com cibersegurança. Se ele nem me conhece, ele não vai jogar isso aí num bot de um chat do WhatsApp, entendeu? Ele vai querer falar comigo, quem é você? Ele vai jogar meu nome no Google, vai ver que o próprio Google vai listar quem eu sou, vai contar minha história, falar, opa, esse cara existe. Agora eu tenho confiança para falar com ele. Então, assim, no meu cenário, né, no mundo Miller, com a empresa, com a IVE, no nosso mundo, universo IVE, uma cadeia B2B ponta a ponta não funciona. Ela vai ter um meio, um pouquinho perto do meio desse funil de vendas. Tá? E essa cadeia do funil do meio para cima já está 100% sistematizada. Então, esse é o processo mais completo que eu tenho hoje. Esse é um caso de sucesso. Tá? Agora, eu tenho um caso de insucesso. Tá? O caso de insucesso é o caso de qualificação de candidato para a oportunidade de vaga. Não deu certo. Não deu certo porque tem particularidades. Porque a IA, ela, por mais que ela tenha uma estrutura de tomada de decisão, ainda é uma tomada de decisão baseada em dados. E ela não tem o feeling de perceber o candidato que mente, que preenche o LinkedIn falso, que vai... Então, assim, eu não posso pôr um robô falante lá, entendeu? Então, esse cenário não funciona. A gente entendeu que eu posso até minimamente talvez pré-qualificar, mas a jornada de entrevista, eu preciso ter uma BP, uma business partner, uma psicóloga, eu preciso ter uma cadeia. Eu vou fazer um background check, porque quando eu vou alocar alguém, pensa assim, eu atendo bancos, eu atendo setores de risco, setores de saúde, eu vou ter que ver se esse cara minimamente não tem na internet, né, na parte ampla de mercado, se esse cara já não se envolveu com nada errado, eu vou ter que fazer ligação, ligar nas empresas que esse cara passou, entendeu? E falar assim, tá, esse cara trabalhou aí mesmo, entendeu? E aí eu tenho que ter um mercado de influência para ligar para o dono da outra empresa, da outra, para falar assim, olha, eu vou alocar o cara num banco aqui, verifica se ele já teve aí, como é que foi essa história? Porque, assim, é setor financeiro, né? Não é uma área simples que eu vou atender. O Centeiro é um exemplo, a gente atende vários setores aqui. Então, eu não posso simplesmente colocar um cara que vai ter uma alta confiança no processo que ele vai atuar, em grande liberdade de acesso, simplesmente acreditando que eu não vou fazer nenhum background check de história da vida dele.
E aí essa IA não vai fazer, a IA não vai ligar na empresa que ele trabalhou para falar com o antigo chefe dele, entendeu? Então vai tentar contato com o RH para saber como é que foi a passagem dele lá, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente lida com dados muito sensíveis, né? Então, a cadeia de confiança não tem IA que substitua. Então, isso foi uma coisa que nós fomos aprendendo. Não que ela não seja capaz, é o que eu falei, para alguns cenários, mas para esse cenário específico do meu mundo, eu não consigo fazer. Então, não tem milagre, né? Ela não vai perceber ali na fala que tem uma mentira, que às vezes a pessoa tem uma segunda, terceira, quarta, quinta intenção do processo. Isso é humano, né? Então, não que a IA não possa ajudar, mas é humano, né? Então, a gente precisa fazer isso no sim ou sim, não tem jeito. Baseado nessa experiência negativa, eu fiquei... Então, você contratou pessoas por causa dessa experiência com IA? Você demitiu algumas? Como foi também sua experiência com relação à contratação e demissão? Teve algum incidente já relacionado a isso? Que eu entendi que aí você fortificou uma área, mesmo com a ferramenta de automação. Não, nós não tivemos incidentes e nós não demitimos ninguém também, né? Só que nós fizemos um estudo de onde poderíamos ou não incluir utilização de inteligência artificial, né? Então, assim, na contratação, parte do trabalho muito difícil é a triagem. Porque primeiro eu trio, depois eu entrevisto. Então, a gente cogitou fazer triagem com IA. Só que não foi bem sucedido, porque as sugestões que ela trazia, vou falar assim, grande parte das vezes não era exatamente o que nós esperávamos. Porque que é o feeling, porque assim, eu vou pegar um caso, meu caso, né? Eu passei por várias áreas. Eu fui técnico, depois virei gestor, depois virei executivo, né? Então eu tive uma história. Então quando eu leio, às vezes, o LinkedIn dele, por mais que não tenha, tem um feeling, você fala, como que isso aqui, trabalhou com isso, mas trabalhou com isso, que incoerente, sabe, isso aqui, eu já vivi esse cenário, mas não faz sentido ele ter usado tal tecnologia para esse contexto, porque assim, tecnicamente é possível, mas, sabe, o feeling, o dia a dia mesmo, parece que isso aqui não está batendo, algo não está certo. Então esse feeling, aí ela não tem, sabe, essa história, essa vivência, ela não tem. Entendeu? Então é muito sensível, né? Então eu falo que o empreendedor, ele tem feeling, não adianta. O cara que é dono de companhia, que é sócio, que é investidor, o cara tem que ter um tino, né? Que assim, e o psicólogo que vai fazer a avaliação também, ele vai pegar algumas coisas na fala, a forma, o tom de voz que a pessoa vai utilizar, você consegue perceber o grau de confiança que ele tem para alguns assuntos. Se, dependendo do cargo, você tem um cargo de liderança, de arquitetura, de diretoria, você não dá para ter esse tipo de brecha, né? Porque a responsabilidade envolvida é muito grande. Então, nós não tivemos nenhum incidente, mas nós tivemos prudência. Então, eu acho que isso é o caso. Então, tudo é possível, mas nem tudo é devido. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Acho que é essa balança que a gente tem que ter no dia a dia da companhia, né? E, obviamente, contar com a ajuda de quem já fez. Então, a gente tem muita tranquilidade hoje de pedir conselhos, de trocar, né? A gente sempre está conversando com outras empresas para entender como está sendo feito. Acho que isso é muito importante, sabe? Entendi. Mais uma. Você já se deparou com algum cliente conservador? E como foi que vocês... foi? Como é que você explicou para eles a entrega? Tinha IA envolvida. Isso foi complicado? Foi difícil? Eles aceitaram? Não aceitaram? Como foi? Para nós não tem, porque as entregas nunca têm IA envolvida. A IA, ela é parte de um processo, não um processo. Então, por exemplo, vou fazer um caso de pentest. É manual. Porque, assim, nós fazemos desde do intrusivo manual, a gente vai fazer ataque, vai validar a segurança da companhia, tem engenharia social envolvida, tem uma jornada. Isso não dá para automatizar. Mas eu tenho, assim, ferramentas que às vezes o cara comprou só um scan, que ele quer que passe um sistema lá, um software que vai ver vulnerabilidades. O próprio software já tem IA embutido, hoje em dia todos os softwares já tem, né? Já passou essa fase. Agora, a entrega em si, ela é manual. O que muitas vezes é feito é, por exemplo, o detalhamento, o aprofundamento de algo, de um manual, de um guia, de algum material complementar, aí a gente pode utilizar porque ela não expõe dado da companhia, é genérico. Então, às vezes, o cara precisa, né? A gente fez um trabalho, por exemplo, de governança e infraestrutura. E aí foi feito um trabalho de IAC, que é infraestrutura de código. E aí foi implementado Terraform. O manual de Terraform, a gente gerou ele baseado nas estruturas que a gente entendeu que é importante e complementou com IA, gerou material complementar ali. Isso aí não tem nenhuma informação da companhia. Então, zero risco, zero problema. Agora, a análise e a preparação desse ambiente é manual. Tem que ser um cara que vai
entrar lá mesmo, vai pôr a mão na massa. Então, hoje nós não temos problema com clientes conservadores em relação à entrega. O que nós temos é clientes que vão desenvolver projetos e têm medo de desenvolver projeto porque sabe do risco que isso é envolvido. E aí, esse é um ponto bom, porque nós também somos. Então, assim, do nosso lado, para nós também é um plano estratégico, não é uma implantação. Será que eu devo ou não teriar nessa etapa desse processo? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Qual é o ganho, qual é a perda, qual é o risco envolvido? Então, isso tem que ser muito fair, porque senão, no final das contas, eu assumo um risco que eu não preciso. Eu vou colocar um caso muito prático. Eu vou usar um termo técnico, mas ele é um termo técnico um pouco popular, e quem não conhece, depois dá uma pesquisada, vai ver que é simples. A vulnerabilidade técnica mais antiga que nós temos, mais conhecida, mas uma das, que é FTP a mais antiga. Uma das mais antigas que nós temos e conhecidas é o SQL Injection, que é o cara que vai lá e finge um código SQL no formulário e ele vai lá e apaga o banco de dados ou cadastra um usuário e tudo mais. Olha, tem pelo menos aí quase 20 anos que essa vulnerabilidade é o top 1 de risco. E tem quase 20 anos que a gente não sabe corrigir. Entendeu? Quer dizer, todo mundo tem solução para isso, existem N produtos de mercado que resolvem isso, mas, sei lá, hoje a grande parte das empresas que a gente vai olhar, a gente acha vulnerabilidade de SQL Injection nos testes que a gente faz. E aí eu pergunto, se é algo tão conhecido, tão vivido, tão maduro, tão velho, por que não se resolveu? E aí eu pergunto, será que essa coisa que já tem mais de 20 anos ainda está aí rodando, quem aqui tem confiança de dizer que nós estamos preparados para prompt injection? Entendeu? Se nem o SQL Inject, que já tem mais de 25 anos, a gente conseguiu resolver, será que a gente está pronto para prompt inject? Eu não acho, eu não estou. Nós com certeza vamos ter que conviver com isso, né? Cara, e aí tudo bem, cara. É parte do negócio. Aí é saber aonde você quer pôr o seu risco. Entendeu? Se a gente for pensar nisso, ninguém desenvolve software para nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente é realmente não tem, é uma tomada de decisão baseada em dados, em fatos e pé no chão, cara. Sabe? Tem que ter sensatez. Acho que esse é o ponto. Tecnologia, TI virou estratégia, né? Foi-se o tempo que TI era só suporte técnico, era aquele equipamento de apoio, uma calculadora melhorada, né? Uma máquina de escrever melhorada. Realmente nós já fazemos parte do todo. Ó. Nenhum negócio consegue nascer sem tecnologia, né? André, te buscando aqui de novo, já que você ficou nos escutando. O que você pode nos ajudar com relação a essa questão de o seu ponto de vista do que toca de tecnologia nisso, de tudo que o Miller também trouxe para nós? O que o Miller comentou agora nesse processo de transformação, vou pegar o início do teu comentário, Miller, lá quando tu comenta sobre o funil, isso mostra realmente que a IA ela não é a entrega, ela está permeando ali o processo para se chegar na entrega. E quando isso acontece, aí também vou tomar aqui a liberdade de usar até a Gront como exemplo em muitos casos, nós entregamos para o nosso time a possibilidade de reduzir o trabalho quantitativo que ele executa normalmente ali no dia dele e ele passe a desenvolver um trabalho mais qualitativo. Acho que se reforça aquilo que nós falávamos de que a IA não substitui o ser humano, a qualidade do ser humano naquela atividade, naquele processo. Ela potencializa a execução daquela atividade, daquele trabalho internamente. Em muitos fóruns, em muitos debates com o time, durante os processos de implementação, nós falávamos que as pessoas não utilizassem o termo de IA como inteligência artificial, mas como inteligência aumentada, ou seja, para que ela pegasse aquela ferramenta e potencializasse a capacidade de entrega dela, focando em qualidade. Então, muito do que o Miller comentou aí sobre essa questão da transformação do funil, que não foi 100%, mas que aconteceu, ela potencializou o time de qualificação, melhorou com certeza ali o resultado final no funil, porque esse time pôde olhar com mais clareza, com mais qualidade para esses dados que estavam entrando. Então, acho que isso realmente representa muito esse ponto da IA estar no processo e não ela fazer o processo. Exatamente, André. É o estar não ser, né? Então, assim,
isso é bastante legal. Tem uma coisa que nós fizemos também, né? A gente fez toda a cadeia de funil, a gente colocou um prompt que eu consigo conversar com ele dentro da estrutura do meu funil, onde eu consigo saber. Estou pegando um exemplo, tá? A gente tem isso em outros setores, mas esse é um setor interno do meu, eu posso falar com liberdade, porque eu tenho total autonomia para contar, né? Sem ter que falar nada de cliente aqui. Mas eu consigo ali, por exemplo, solicitar a ela, tipo, qual é o cliente com maior valor expressivo hoje na minha operação, quais foram as principais operações de vendas que eu fiz, quais são os principais produtos publicados, né, aonde eu tive maior aceitação e qual foi a minha melhor taxa de conversão, né, qual é a minha taxa mínima esperada de LTV. Então, tudo isso eu consigo perguntar via prompt mesmo, né, de uma forma muito assertiva, e ela vai me responder. Então, isso foi uma solução que nós implementamos dentro de casa, que nos atende, claro que a gente pode fazer isso para fora, né, como projeto, mas é um produto que está dentro de casa, isso nos atende de uma forma muito tranquila, né? Atendeu e aí, estratégia, como o né? falou, ela me ajuda na estratégia. Agora, eu abro isso para fora, eu tenho algum risco hoje de um concorrente ou de um atacante chegar? Não, porque esse veículo é da minha casa, isso não está público na internet, isso não está na rua, né? Mas, assim, então esse caminho, ele é muito importante entender, né? Mas, por exemplo, nada impede que o cara acesse meu site e faça perguntas lá, e vai ter uma Eliane me respondendo, mas ela é completamente apartada, ela não fala com o meu ecossistema, ela não está dentro da minha casa, ela está hospedada fora, ela tem uma fonte de dados completamente distinta, então nada com nada está conectado, justamente para que eu não tenha viés de risco envolvido. Então isso tudo é muito importante. Virou vantagem competitiva, mas virou vantagem competitiva tecnológica, não foi? Com certeza, porque eu já consigo mitigar um conjunto de dúvidas que o meu comercial vai ter, que o meu público vai ter, que o meu lead vai ter, né? Então, assim, e aí é bem o que o André falou, não é o processo comercial, é uma etapa né, que eu vou ganhar uma velocidade, eu vou ganhar um diferencial competitivo. E aí é onde entra a Growth nessa jornada. Tudo isso que a gente faz é projeto. É inovação, é mudança? Growth, projeto. Vamos tentar. Será que eu estou inovando? Eu consigo captar algum recurso? Eu consigo ter algum benefício? Vocês conseguem me ajudar alguma coisa? Eu deixo o pessoal doido aí, vocês não têm noção. Eu acho que eu sou o cliente mais chato que vocês têm, porque olha, tudo que eu vejo oportunidade, eu trago. Entendeu? E, Milene, bem importante tocar isso, né? Esse ponto de integração cliente-ground é um momento para nós onde nós focamos esse fluxo da qualidade. Nós não queremos um consultor focado em ficar com número, entendendo. Nós temos formas automatizadas que nos trazem segurança e que entregam esse resultado para nós de uma maneira mais específica. Mas o consultor, ele precisa ser provocativo, ele precisa explorar o cliente, ele precisa entender como esse cliente está inovando, o que ele está fazendo. Então, é esse tempo qualitativo que a IA dentro do processo hoje, que a Growth tem, no momento ali em que ela atua junto com o cliente, possibilita. Então, nós realmente estamos muito preocupados que o consultor ele faça o trabalho de consultor e não fique tabulando, preocupado ali em tabular dados, tratar, sintetizar, não. Isso tem ferramenta, tem meios mais otimizados de se fazer hoje, mas essa troca, esse discovery que ele vai fazer com o cliente, a IA não vai conseguir fazer. Então, pelo menos por enquanto, não. Então, nós precisamos ter esse tempo mais qualitativo realmente para que ele possa atuar de maneira bem assertiva e descobrir o máximo ali, porque isso potencializa o resultado final lá no que nós vamos entregar com o projeto para o nosso cliente. Eu vi uma pergunta no chat aqui que eu gostei bastante, como que a gente conecta o resultado estratégico com o operacional, né, da empresa com o uso de IA. Assim, eu vou pegar um caso, resultado estratégico operacional. Vou pegar um caso que nós temos aqui. Às vezes é muito comum a gente esquecer as coisas, gente. São pessoas, né? E aí aparece emergência, aparece com outros compromissos, e muitas vezes a gente se compromete a entregar coisas, né? Hoje a gente usa a plataforma Google aqui, então eu tenho o Gemini, gravando as reuniões, gerando relatório e tudo mais. Sempre que eu acabo uma agenda, eu subo isso hoje dentro do nosso sistema, do nosso CRM, que foi desenvolvido internamente, ele tem uma IA embutida. E aí eu gero ações. Então eu falo, eu me comprometi a mandar um e-mail tal, a montar um relatório tal, um planejamento tal, dar um retorno tal. Hoje eu tenho um cron job que ele fica analisando essas oportunidades que eu tenho de mercado, e ela entende o que eu estou devendo, e ela envia e-mail para os executivos falando, olha, você esqueceu de mandar tal coisa
porque você se comprometeu, então isso aqui tem uma pendência aí para você fazer. Então eu gero pequenas cobranças. Quem faz é o executivo. Eu não vou querer que ela faça, mas ela dá sugestões. Inclusive, na última conversa, você falou isso. Entendeu? Então isso é muito bom, isso nos ajuda muito. Uma coisa que nós fizemos também, nós criamos joguinhos. Então, dentro do meu plataforma, eu tenho joguinhos. Tem um joguinho lá que parece o joguinho do Angry Bird. O cara tira lá o bonequinho e aí ele acerta alguma coisa e aquilo gera uma ação. Só que a tomada de decisão do que vai gerar é feita em IA. Então, eu avalio o mercado, avalio o momento atual, entendo o que eu havia me comprometido e eu trago uma sugestão para ele. Então, assim, eu tenho um joguinho do sapinho. O sapinho come docinho lá. Então, a menina vai lá, come o docinho, tá? Aí, aquele docinho por trás tem uma IA que toma uma decisão baseada numa promessa que eu fiz para um lead, que eu mandaria um material, mandaria alguma coisa e eu não fiz. E ele fala para mim, ó, inclusive, no âmbito pessoal, vocês conversaram tal assunto, porque isso gera um rapport para que eu retome, que às vezes eu estou devendo, eu preciso pedir desculpa. Então, a gente também tem que ter humildade para errar, né? E aí, o que me ajuda é ter a IA me ajudando a errar com classe, né? Porque a gente vai errar, né? Somos pessoas, a gente esquece, não tem jeito, né? Eu brinco, né? Eu tava conversando aqui com o time, né? Para a gente poder fazer essa agenda hoje, né? A Annelise foi assim, maravilhosa aqui na jornada comigo, me ajudou, falou assim, olha, entra aqui, fala lá. Aí teve um dia que eu estava tão cansado que ela falou assim, e aí, que dia que você está pronto? Eu falei, para quê, Annelise? Para gravar, foi gravar o que? Eu nem lembro. O que você tá falando? Eu não esqueci, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu tava tão cansado, entendeu? Aí ela tá rindo, ela até ligou a câmera, ela sabe que é verdade. Eu falei, do que você tá falando? E, não, é para fazer o webinar. Eu falei, nossa, é verdade, mas do quê? Entendeu? Então, assim, eu já tinha falado até umas 10 vezes, mas a gente somos pessoas, né? Então, esses pequenos lapsos de esquecimento que a gente está tentando também utilizar uma jornada de IA, porque ali ela não cansa, ela não tem burnout, ela não tem filho doente, não vai para a escola, né? Não paga conta, e ela não vai esquecer. Então, a gente acaba utilizando isso a nosso favor aqui. Entendi. Eu tenho mais uma aqui que eu achei bem interessante também, de pergunta aqui do chat. Gostaria de saber como vocês entendem que seja o melhor caminho para a implementação de IA em atividades operacionais com o cliente, como IA de atendimento. Por exemplo, a relação à segurança da informação. Às vezes é necessário o fornecimento de dados pessoais no atendimento do cliente, por exemplo, e não dá para regular o que o cliente fala com a IA. E se ele expuser um dado sensível, por exemplo? Eu posso adiantar, com um ponto de vista de infra, já é garantir que o silo fique contido apenas dentro da companhia, não vá para nenhum silo público de vazamento de informação, mas a gente também consegue tratar essas variáveis, tem mecanismos. Mas eu vou deixar para o André e o Miller darem os pontos de vista dele, porque eu sei o que nós andamos fazendo aqui no Infra para ajudar a suprir essa situação e proteger todo o nosso ecossistema. Vai ser primeiro, André, que eu falei pra caramba aqui, depois eu ponho. Boa. Tranquilo. Acho que até no início do nosso bate-papo aqui, acho que o Miller comentou algumas coisas sobre guardrails, né, em como as coisas são controladas e que nem toda a cadeia de comunicação a IA vai conseguir substituir o ser humano. E acho que esse exemplo aqui, essa pergunta que veio, ela está muito associada a esse momento, a você entender o público que você atende, o cenário, o negócio, porque nem sempre o guardrail vai ser uma solução. Muitas das vezes, se o seu negócio é muito específico, você não vai conseguir substituir o atendimento humano. Até porque a IA pode gerar ali algum tipo de falha que comprometa a imagem do seu negócio. Nós falávamos isso também lá no início. A IA respondendo, ela não está respondendo como a IA, ela não está acumulando nenhum tipo de responsabilidade. Ela está respondendo como a companhia que ela representa naquele momento. Então, grande parte digamos assim, do que nós podemos fazer para evitar é entender bem em que cenários nós poderíamos utilizar a IA para fazer esse tipo de atendimento e quais os limites, ou seja, o que ela pode responder e receber de respostas, porque isso pode determinar o nosso guardrail, pode organizar como nós vamos preparar as proteções e, principalmente, em que momento a IA sai de cena e entra uma pessoa para conduzir aquele atendimento. Então,
todo esse fluxo ele está no desenho, na arquitetura que vai envolver o mercado, que vai envolver o público que consome esse tipo de informação. Então, é realmente um conjunto de fatores ali que leva ao sucesso desse tipo de operação ou ao fracasso, porque se eu não levo em consideração essas informações, esses dados que eu tenho sobre o mercado, ou se eu não tenho esses dados e tomo a decisão de colocar um atendimento, e esse atendimento ele cria uma falha de segurança, uma exposição, essa exposição ela recai para a companhia. Então, é uma decisão muito séria que precisa ser tomada com base em um estudo bem criterioso. E aí, Miller, fica à vontade para completar se achar. Eu vou falar menos bonito, você falou bonito. Eu vou falar menos bonito. Quem aqui é do Norte, Nordeste aqui? Dá uma mãozinha aqui. Eu sou de coração. Tá? Eu falo que eu sou macapaense de coração. A gente tem operações lá, eu amo a região do Norte e do Nordeste. Mas eu fiquei no Norte bastante tempo. Já vi mãozinhas aí, ó. Minha comida preferida é maniçoba. Opa. Quem sabe o que é maniçoba? Cara, a maniçoba você tem que cozinhar. A maniva, ela tem cianeto. Você tem que cozinhar ela por 7 dias. Senão você morre. Literalmente. Né? Uma delícia. Eu adoro maniçoba. Eu falo que assim, acho que respondendo, né? Eu vou fazer uma analogia com a maniçoba. Eu acho que o problema é se você faz com ansiedade. Você vai comer maniçoba antes dos 7 dias. Você vai morrer. Então, assim, acho que tem 2 mundos aqui. Se eu vou implementar um chatbot para responder, não adianta eu querer fazer para ontem, por qualquer custo, que você vai fazer problema. Então, você tem que preparar esse ambiente. Tem um mínimo de curácia ali, de construir as regras, por onde eu vou, que tipo de resposta eu vou poder responder. Porque além do guarda-rei, que eu vou falar assim, eu tenho um universo IA com o meu usuário, com o meu funcionário. O cara foi lá e colocou uma informação sensível da companhia no chat lá, eu tenho que bloquear. Isso é um produto que nós temos, que a gente vai implantar no cliente e resolve o problema. É um problema. E eu tenho o produto IA implantado na frente de rua do cara, na camada de bordo, que é o mundo falando com a empresa dele, que é um outro mundo. Pode ser um chatbot, pode ser um WhatsApp automatizado, pode ser um site, qualquer coisa que vá ter a IA falando para fora, que é um outro universo. Ou tomando decisões no nome da empresa. Então, são 2 frentes. E nesses 2 cenários, seja um ou seja outro, eu preciso fazer um estudo, eu preciso viver uma jornada para que aquilo saia de forma madura. Então, assim, respondendo a pergunta, vou colocar uma automação de atendimento de cliente. Esse é um cenário. Ali eu preciso realmente ter um projeto. Se o cara perguntar qualquer assunto desse setor, eu preciso não deixar que essa IA responda, ela vai responder uma mensagem genérica. Aí a pergunta, será que você lembrou de tudo que ela não pode responder? Quanto seguro você está? Então, esse é um outro cenário, entendeu? Esse é um primeiro universo. Aí tem um outro universo. Entrei numa reunião, coloquei uma IA para gravar. E aí a galera, não, porque eu tenho aqui uma IA de gravação, de transcrição de áudio, que traz um resumo, que parará, que monta um gráfico, que faz tudo, e monta os bullet points, dead points, terera points. Cara, sucesso. Que é essa? E quanto custa? Você já parou para pensar que ela armazena todo o seu áudio lá? E a conta que você está pagando, às vezes, nem fecha, porque o custo de armazenamento é uma fortuna, e parece que você está pagando, mas eu pago só R$19,90. E aí eu te pergunto, R$19,90 custeia a informação que você está colocando? Se ela está guardando seu áudio, seu vídeo, está gerando sua transcrição e está cobrando só R$19,90, como que ela está fazendo isso tão barato? Está prestigiando em algum lugar, né? E será que essa informação está prestigiando onde? E detalhe, quem está usando essa informação e quem está custeando essa operação tão barata a custo da informação que você está dando de graça para alguém? Então, assim, são perguntas que a gente precisa fazer. Não, mas eu uso aqui, eu uso Gemini com Google, meu ambiente é todo GCP, e aí eu recebo a transcrição no e-mail, e ela já tem uma IA integrada, e dali eu já consigo gerar uma pipeline que ela vai mandar e-mail para as pessoas que foram envolvidas. Cara, sucesso, você está num ambiente controlado, é um ambiente corporativo, é um workspace corporativo, é um mundo. Não, mas a minha empresa é pequena, eu uso aqui a IA blá, não vou falar mal de nenhuma, porque cada cenário é um cenário. Tá bom, mas quem é você? Não, eu sou uma empresa que vende canecas customizadas, entendeu? Beleza. E o cara vai falar comigo ali, eu vou mandar um disclaimer que a responsabilidade de informação é dele, que ele não deve levar nenhuma informação pessoal, mas eu vou responder sobre a caneca. Sucesso.
O risco operacional é nenhum. E se o cara colocar, ele já deu um aceite que ele está assumindo a responsabilidade. Mas aí nós estamos falando da Ground, que o cara vai mandar dado de faturamento, documento da empresa, entendeu? Ou da IVE, que vai cuidar de infraestrutura do cara. O cara ferrou, cara, não posso fazer. Entendeu? Então, é um cenário. Se eu vou numa fábrica industrial, se tiver uma poeira no chão, tá tudo certo. Mas se eu entro no hospital, não dá. Eu preciso estar tudo limpo, branco, usar capa, usar touca, usar luva. São cenários, são business diferentes. Então, eu acho que não tem uma resposta certa e errada. Eu acho que depende. Mas precisa ter um projeto. Isso eu tenho certeza. Sem projeto, não funciona, né? Aí é comer maniçoba com 3 dias de cozimento, que você vai morrer. Agora, se você esperar o 7, vai ser uma delícia. Só não come muito, né? Senão não dorme. Não é verdade? Deixa eu ver se ainda Com temos certeza, mais adorei a algum analogia. aqui. Então, acho que nós já cobrimos as que a produção tinha separado. Temos mais alguns comentários. Cadê? Tá, eu vou ler um aqui, que é mais um comentário. E como eu vou não sei se vocês me permitem ter uns comentários de infra sobre isso aqui, essa situação. Que justamente complementa o que o Miller falou. Eu não consigo ler os comentários aqui, que tá muito pequenininho, mas pode perguntar também que eu complemento aí. Mas manda bala aí, mano. Então tá ok. Foi até num ponto que você comentou agora, tá, Miller? Eu só vou tentar dar compartilhar um pouco da nossa experiência também da Ground sobre isso. Ele foi colocado aqui. Um ponto de grande atenção no uso de IA nas empresas tem sido a questão da confidencialidade, principalmente no uso de IA gratuita. Subir documentos, prints, fotos e até mesmo tentar relatar uma questão interna, principalmente aquelas sensíveis ou estratégicas, pode resultar na perda de confidencialidade e ir para as mãos indesejadas. Isso poderia causar violação da LGPD com multas muito altas, sem contar na responsabilidade civil. Vou compartilhar uma informação aqui dentro da Ground. Nós não permitimos acesso de IA gratuita. Ela é bloqueada. Se alguém conseguir achar um jeito de acessar, nós bloqueamos também. Só o tempo de bloquear. Ele achou um jeito que a gente não sabia, então vai ser bloqueado também. Porque, como o André tinha colocado, a questão, nossa governança habilita, se tiver um jeito correto, um jeito que está dentro da nossa arquitetura de processo, nós vamos liberar, que é pelo processo corporativo, com o usuário corporativo, que está dentro do silo corporativo, dentro da nossa estrutura de acompanhamento, registros e gestão. Tá? Porque senão, como nós tínhamos comentado lá no início, é Shadow IT, é Shadow AI, é um problema, por isso que tem que estar dentro de um processo estruturado e organizado. Tá? Porque esse é o padrão que nós queremos manter de segurança e qualidade aqui dentro da nossa corporação. Eu não sei se atendeu o comentário pedido, tentando complementar um pouco do Miller e um pouco da nossa experiência com relação a esse assunto de IAs gratuitas. Tá? Dentro do mundo corporativo, no momento nós liberamos as nossas, a equipe de TI testa. Ele que indica para a equipe de TI testa, valida. Se for legal, como o Miller falou, aí a Blá, se ela for tão legal assim, a equipe de TI vai liberar, ela vai fazer parte do processo, sim, com certeza. Vai controlar. Eu vou complementar. Mas mesmo no liberado, o cara ainda pode subir coisas que não são aprovadas, né? Então tem cenário. E aí, assim, eu não vou fazer pitch, mas eu vou dizer, vou ter cuidado aqui para não pitear o processo. Mas nós temos uma solução que controla, o DLP é um termo utilizado, é um tipo de DLP, é um controle de interface. Então hoje, se algum funcionário de cliente, né, desde que o cara tenha adquirido esse produto ou interno, se ele coloca alguma informação sensível, ele nem chega a sair da máquina dele. E ele recebe uma alerta que aquela informação não pode ser compartilhada, mesmo em ambientes que a gente não tem, aspas, monitorado. Exatamente, educacional, uma ferramenta educacional, né? Isso é cobrado por usuário. Não deve ser feito. Isso é cobrado por usuário, porque às vezes a empresa ela não tem muito recurso, e quando eu falo assim, não é nem por financeiro, às vezes é momento mesmo, sabe? Assim, acho que é uma jornada, às vezes, no momento que a companhia está, ela não está pronta, por exemplo, para ter uma infraestrutura igual da Ground, que vai olhar em nível de rede, então, assim, ela vai estar num cenário anterior. Então, hoje a gente consegue subir esse ambiente nas máquinas, ele fica instalado, a pessoa não consegue desinstalar, e aí quando ela interage com
as interfaces, né, de LLM, de IA, né, ele monitora o que está sendo trafegado ali, o que está sendo conversado. E aí, se o cara tratou alguma informação que não deveria ser tratada, ela bloqueia. É o melhor caminho? É um caminho. Né? Eu acho que conforme a maturidade do negócio, o risco aumenta e você precisa de outros controles. Mas já é uma grande saída, tá? Só que, mas assim como qualquer antivírus, qualquer coisa, isso é cobrado por usuário, né? Aí precisa avaliar quais setores eu preciso, porque eu não preciso disso em todos os lugares, né? Talvez eu vou precisar, por mais que pareça que não, mas às vezes no RH eu preciso, que vai ter, mas às vezes o cara que está lá na show de fábrica só consultando dados de peça, ele não tem nenhuma informação da companhia, nada específico, eu não sei se eu preciso, entendeu? Então, isso aí é um estudo, e aí é projeto. Eu falei, tudo é projeto. No final, você tem que fazer um projeto, tem que fazer um estudo, não tem jeito, porque nisso você consegue sair com algumas frentes, né? Até em relação à automação, né? Se eu quero automatizar alguma coisa, qual que é o risco da IA errar? Porque às vezes é um processo que, mas às vezes se o cara errar, pagamento, aprovação de contas, aprovação de fatura, já pensou? Errou, entendeu? Então, não pode ter brecha, né? Tranquilo. Acho que não tenho mais, perguntas aqui da produção. Eu tenho umas outras duas aqui, mas acho que são bem tranquilas. Eu posso passar para o André, só para o André também ficar equilibrado aqui. André, para uma empresa de 50 pessoas, o que é prioritário? Dados ou modelo? Dados, né? Acho que a gente conversou disso lá no início do nosso bate-papo também. É legal quando esses temas vão voltando, porque mostra a importância deles, né? É certeza que para essas empresas o mais importante são dados, porque ele precisa ser tratado com nuance. Não é fazer um data lake primeiro, é escolher um processo que dói ali, organizar essas informações e aí verificar se isso se prova valor em 90 dias. Cara, o modelo se aluga, né? Dado proprietário se constrói. Então, são algumas coisas que fazem a diferença no momento que você está estruturando o seu uso inicial. Não são decisões tão que se toma aí antes dos 7 dias do cozimento da maniçoba. A gente precisa realmente evitar ali comer com 3 dias. A gente precisa fazer a coisa acontecer da maneira adequada. Quem pegar no finalzinho aqui vai ficar sem entender nada. O que é maniçoba? Aí, André. Quem nunca comeu vai querer comer agora, né? Vamos ver. O paladar amazônico é muito rico. Muito interessante. Sim. Então, deixa eu ver. Acredito que não tenhamos mais perguntas. Eu vou, então, dar continuidade aqui. Miller, se você, tentando resumir o que nós passamos hoje, o que você aprendeu sobre IA até o momento, o que você gostaria de ter sabido 2 anos atrás? O que eu aprendi de IA até o momento? Rapaz, olha... É difícil falar, né? Porque assim, eu falo que a coisa mais difícil do mundo é você opinar sobre o desconhecido, né? Porque quando você conhece, a gente não cria o que a gente não conhece, né? Acho que essa é a regra. Mas assim, eu acho que eu não imaginei, acho que ninguém imaginou, né? Não sou só eu. O quanto seria rápido isso, né? O quanto seria possível. Porque por exemplo, eu trabalho com TI, né? Eu tenho uma história aí de tecnologia. Até não comentei, eu sou engenheiro com foco aeronáutico, eu era programador de transponder de avião. Então, não tem nada, cara, eu mexia com placas, entendeu? Programação depois, obviamente, fui para web, né? Então, quando eu saí do placa e fui para web, já foi um salto na minha vida. E, cara, web, fazia site, fazia aqueles markdown passando assim, é tão chique, sabe? De codar de kernel para ir para web, realmente um salto. Aquilo era chique, gente, ficava o negócio passando assim, hoje se eu ficar olhando aquilo, eu passo mal, tem tontura, sabe? Mas ficava um negócio passando no site, eu achava que tão bonito, ficava um reloginho em volta do mouse, assim, eu achava que maravilhoso, eu nunca imaginava um negócio desse, né? Então, aí hoje você olha, né, você está conversando com a máquina, é um negócio assim de outro mundo. Então, assim, minha visão, né, acho que não tem nada que eu
eu conseguiria ter feito diferente, porque eu não esperava. Essa é a verdade, né? Viveria tudo de novo, né? Eu viveria tudo de novo, né? O momento de aprender tudo, descobrir tudo, né? Mas assim, agora o que eu levo hoje aqui dessa conversa que a gente está tendo, primeiro, né? Até pelas perguntas, eu aprendi muito com o André que a gente não combinou, tá, gente? Só para você saber. Eu conheço bastante o Magno aqui, falei bastante canelismo, mas estou falando com o André pela primeira vez aqui agora. Então, assim, que as dificuldades, né, e acho que os desafios que a Ground passa, que a Ivy passa, e assim como as perguntas que vieram no chat são iguais. Então, todo mundo tem as mesmas dores. E olha que nós somos a empresa que implanta e resolve o problema que vocês estão perguntando. Eu também tenho problemas, porque eu também sou uma empresa. Então, assim, no final, eu sou cliente e sou fornecedor, né? Claro que às vezes do lado de cá a gente acaba tendo um acesso diferente, às vezes um fabricante diferente, a gente acaba vendo coisas que o nosso papel é ver isso, justamente. Até a gente testa interno e depois a gente aplica fora. Dizer que a gente está muito melhor que todo mundo, não está. Nós estamos igual, porque não tem milagre. É o que eu falei, essa que ele inject, ó. 20 e poucos anos tendo problema, está até hoje tendo problema. Então, não é uma vergonha de ninguém entender, porque é só olhar o mercado, né? Machine Learning, todo mundo já fala de Data Driven. Quem está Data Driven? Olha, de empresas que eu conheço, eu conto numa mão quem está começando a olhar isso com mais maturidade agora, né? Então, não é simples. Mas eu tenho uma coisa que a gente não falou, que é um quesito ético, que não tem nada a ver com nada, mas eu vou trazer porque eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é a brincadeira que eu lembro foi a brincadeira da Xuxa. Quem nasceu aí, quem é da geração anterior, não vou falar que é da minha, não entrega a idade, mas lembra as propagandas de TV, da linha da Xuxa, eu lembro da Melissa, aquela época que tinha aquelas coisas, e tinha compre o batom, sabe? Compre o batom, né? Tendências, então, induções. Isso, induções e tudo mais, né? Isso foi banido, né? Então teve uma época que não pode mais ter propaganda da bonequinha da Xuxa no intervalo do desenho animado, porque se induz a criança a querer. Você força uma venda porque o pai não tem força com o filho. Você gera um desejo numa criança e essa criança não tem maturidade para tomar decisão. Isso é errado, isso é imoral. E aí hoje a TV não faz mais esse tipo de coisa porque é proibido. Só que ninguém lembra que quando a gente fala de data driven, que eu estou pegando os seus dados de cookie, a gente fala de LGPD, o pessoal acha que é exposição de CPF. CPF não é exposição de LGPD, gente. CPF é documento. LGPD é os seus interesses, o que busca, a sua religião, a sua questão de saúde. Então, você pega questões de LGPD que são questões pessoais, tá? E aí você leva isso para os cookies do seu navegador, que isso cai lá no seu Instagram, ou no seu Facebook, ou na sua rede social, seja qual for, TikTok e afins. E aí uma IA toma a decisão do que ela vai te oferecer no melhor momento, baseado no melhor momento de intuição de compra. E aí você acha que você está querendo comprar aquilo, você está sendo induzido a comprar. Você tem uma IA tomando decisão, você tem dados direcionando, e aí são dados que você forneceu sem saber, decisão uma decisão de compra. E aí, muitas vezes, a gente trabalha aqui com projetos, a gente fala assim, até onde nós vamos com esse projeto, porque até onde ele é ético. Então, isso também é um ponto que às vezes passa muito despercebido, né? Mas isso aí já daria um outro webinar, só para gente falar disso. Né? Então, eu falo que esse é o problema da Xuxa. Xuxa. A IA está usando os dados que tem, né? Se a massa de dados que está fazendo isso também, né? Dando algumas tendências. E esse é o problema, eu falo que é o problema da Xuxa, né? Quem lembra do show da Xuxa? Aquela nave espacial maravilhosa, brilhante. No intervalo tinha o propaganda lá do bonequinho do Jasper lá. Quem não queria aquilo? Quem não quis ter um relógio do Rambo? Entendeu? E assim, será que era o melhor momento para colocar aquela propaganda? Será que eu tô colocando, eu tô sendo ético às vezes na forma como eu tô conduzindo, tô usando o dado que eu tô coletando ali, eu estou usando a IA para tomar decisão? Será que eu estou sendo fair ali com o meu cliente? Né? Então, nós estamos vivendo, não só de venda da IA, mas de venda do data-driven, o tráfego pago e tudo mais, e tudo isso junto, gente, é uma arma, né? Então, é um assunto polêmico. Então, eu falei, então, o que eu levo hoje é que, cara, nós estamos tudo no mesmo barco, que não tem ninguém melhor que ninguém, acho que a gente tem que se ajudar mesmo, né? E não tem jeito, cara. Com certeza. André, qual seria as tuas palavras para o André do passado? Porque eu sou simples, eu só diria, cara, lê menos artigo científico e usa mais. Porque é igual matemática, aprende usando. Magno e Miller, né? Acho que se eu pudesse conversar comigo mesmo de 2 anos atrás, eu diria uma coisa muito simples. Eu gostaria de menos tempo procurando a ferramenta perfeita e mais tempo entendendo como a minha empresa toma decisões. Porque eu descobri
que a IA não muda a empresa, né? As pessoas mudam a empresa. A IA ela acelera aquilo que as pessoas já decidiram fazer. Se a cultura é boa, ela acelera. Se a cultura é ruim, ela também acelera. Então, não quer dizer que necessariamente é uma coisa boa. E foi isso que mudou completamente a forma que eu passei a olhar a tecnologia nesse sentido. Então, vamos seguir para o encerramento. Agradeço a todos por terem participado aqui conosco desse evento, né, do Innovation Day. Agradeço a participação de vocês, as perguntas. Se ainda tiverem perguntas aqui pendentes, que nós podemos achar interessante colocar um texto, alguma publicação no site, tanto no site da Ground quanto no site da Eve Group. Agora eu vou pronunciar corretamente, peço desculpa para o Miller no início. Mas nós podemos botar informações complementares para que vocês possam acompanhar e ter mais informações depois. Alguma colocação final? Miller, André? Tranquilo, Marco. Eu só agradecer mesmo, agradecer, André, o apoio aí. Foi bom, né? Foi um bate-bola gostoso, né? Acho que esse é o Não, com ponto mais certeza. importante aqui. E Magno, né? E Annelise aí, né? Sensacionais. E, gente, é canal aberto, tá? Depois eu acredito que vai ter aí acesso a LinkedIn, eu não sei, né? Instagram, Vamos pode colocar aqui chamar, no chat. pode adicionar, né? Eu falo que no final nós somos pessoas, né? Então a gente tá todo mundo aí no mesmo barco aí, é conversar mesmo, trocar, porque a gente chega lá do lado juntos, né? Muito Não, obrigado. ótimo. Eu também quero agradecer, principalmente a todos que ouviram aí esse bate-papo tão bom, né? Assim, eu sempre muito feliz de fazer essas trocas tão gratificantes. Agradecer a Annelise, que coordenou tudo isso, organizou tudo. E muito obrigado a todos, foi bem legal. Palmas para a Annelise. Eu sei que está todo mundo com a janelinha fechada, mas valeu, produção. Até mais, então. Boa tarde. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.